o seguinte, que o preço do petróleo tem caído e a produção eles têm conseguido cortar, né? Mas o que eu ia colocar que é um problema que inclusive nos afeta, né? Foi feito um diagnóstico lá pelos americanos, né? E uma estratégia de reindustrialização. Né? Então eles começaram agora, né, a fazer um movimento para melhorar as capacidades deles e do diagnóstico feito, existe problema da educação, que eles têm uma dificuldade enorme, porque o sistema é descentralizado, né? E é engraçado que a Harris estava diretamente envolvida nesse processo de negociar um currículo mínimo nos estados e dar uma direção para a área mais técnica, a área de ciências, etc. Então, eles perceberam isso, né? E a questão do gasto de educação, que é um gasto, né, um dos maiores gastos. Nos Estados Unidos, os custos de saúde e educação são completamente fora da curva de qualquer país. E eles bolaram a estratégia de reindustrialização. E, para eles, a questão é essa, né? Como reindustrializar com uma mão de obra cada vez menos qualificada, cuja origem é o ensino, o ensino fundamental e o médio, né, o elementary school e o high school, e sendo que a universidade está em níveis muito superiores. Eles têm um descasamento, né? E isso eu fiquei muito interessado. Por quê? Para eles, o problema não é o college, né? Não é a universidade. O problema está embaixo, que é um problema semelhante ao nosso. A gente investe muito dinheiro e pouco retorno, pouca eficiência no gasto, tendo em vista os índices que a gente está pegando. Então, que a gente está tendo nos últimos 20 anos, só queda, né? A gente só tem decadência do nosso sistema educacional. Eu pergunto para você, como a gente pode ver a eleição norte-americana, algumas estratégias lá, que nós podemos trazer de ensinamento para cá, fazer paralelos. Por exemplo, nós não temos uma política, uma estratégia de reindustrialização. Não temos. Né? Tem gente, o mercado às vezes acha isso péssimo, outros, eu acho isso, deveríamos ter um documento norteador de quais setores, etc. Eu lembro a você, desculpa alongar um pouco a pergunta. Imagina. Não sei se você está lembrado, quando o Mercadante anunciou uma série de programas do BNDES que pareciam uma estratégia de industrialização, no mesmo dia o mercado desabou. Aí o Haddad foi nas câmeras, olha, veja bem, não é bem isso, é coisa do BNDES, o governo não tem uma estratégia de industrialização e não vamos fazer isso. O mercado no outro dia desabou de novo. Eu falei, ué, não querem estratégia ou querem estratégia? Como é que você vê essas mudanças que nós devemos fazer, mudanças estruturais, cuja base está na educação e na infraestrutura, sem uma estratégia e de repente fazer esse paralelo, porque isso bateu nos Estados Unidos muito forte e nós estamos com 12% de industrialização, de nível de industrialização, PIB industrial. Ou seja, voltamos a 1920. Desculpa alongar, perdão. Não, imagina, são temas super pertinentes e deixa eu começar a falar sobre educação. Olha, eu acho que a gente, no caso do ensino básico, né? Eu acho que a gente não precisa tirar lições dos Estados Unidos, não. Nós temos algumas experiências de sucesso no Brasil que precisam ser aprofundadas e replicadas. O caso pioneiro ali de sucesso na educação, né? O que foi assim, é o caso, quem abriu, foi o abre-alas aí de experiência de sucesso, ainda que tenha muito para melhorar, faz parte, mas você tem que começar, né? É o Ceará, né? O Ceará, na cidade de Sobral, e antes, quer dizer, na verdade é uma agenda que começou ainda na época do Tasso Gereissati, foi aprofundada pelo Cid Gomes. Aliás, isso é uma coisa interessante no Ceará, porque a alternância de poder, as trocas de poder, elas não trazem descontinuidade em muitas políticas públicas, é o caso aqui, e também na gestão das contas públicas, é uma gestão muito responsável ali. Isso é importante colocar, mostrando que dá para a gente seguir agendas independentemente, que são importantes para o país, independentemente da troca na política. Mas, enfim, feita essa ponderação, seguindo essa experiência do Ceará, a gente viu avanços
em Pernambuco, a gente viu avanços no Espírito Santo muito, muito, muito grande, em Goiás. Então, e a gente sabe que é responsabilidade do ensino médio do governo estadual, mas tem muito a ser feito para a coordenação no nível federal. Eu vejo uma agenda que ficou muito atrasada, historicamente, no Brasil, a da questão, não de direcionamento de recursos, porque, de fato, o que a gente gasta em educação, comparativamente à experiência de outros países, como proporção do PIB, não é exatamente um valor baixo, pelo contrário, mas tem um problema sério de gestão, de como aloca esses recursos, e o ponto é que tem experiências de sucesso que precisam ser documentadas e replicadas, e acho que o governo federal tem um papel nisso. Vi com bons olhos e fico aguardando desdobramentos da indicação do Camilo Santana, que é do Ceará, né, foi governador, como ministro da Educação. Tem uma tarefa enorme ali, né? Não é fácil fazer essa coordenação de esforços. A gente viu a dificuldade que foi ali o ano passado nessa pauta, mas tudo isso para dizer que a gente sabe fazer, viu? Sabe fazer. O que nós precisamos é replicar essas experiências e num passo rápido, porque daí vale para Estados Unidos, vale para a gente. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Muitas ocupações que no passado eram porta de entrada para pessoas com menor qualificação estão desaparecendo. Aqui em São Paulo a gente viu lá, ainda nos anos 70, 80, sumir essas ocupações, por exemplo, de chão de fábrica, que a gente chama, porque foi trocado por robô, enfim. Então, a dinâmica do mercado de trabalho é muito forte, então essa preocupação que tem nos Estados Unidos de ajustar o ensino para as novas tecnologias, claro que para a gente ainda é mais forte, porque a gente nem o básico a gente ainda conseguiu avançar. Mas, enfim, eu tenho um olhar, eu não vou dizer otimista, porque realmente seria muito forte, mas um olhar de confiança que essa agenda voltou a ser considerada. Temos que, enfim, reconhecer que no quesito educação, o governo anterior foi um desastre, a gestão na pandemia foi um desastre, perdemos tempo precioso, mas eu acho que esse tema, ele está voltando. E aqui, me desculpa agora eu me alongar, a gente vê cada vez mais as nossas classes médias, que são usuárias do serviço público, porque os grupos de maior renda, os seus filhos estão na escola privada. Mas a gente vê cada vez mais as nossas classes médias preocupadas, né? Não querem prosperar, querem investir em educação, querem ver os seus filhos com oportunidades. Então, mesmo que seja um movimento lento, mas eu vejo assim placas tectônicas mudando, a nossa sociedade ficando mais exigente e eu acho que esse é um caminho virtuoso. O seu outro ponto era a questão de política industrial. Veja, a política industrial não é ser contra ou ser a favor, mas muito mais como fazer. Então, como fazer e escolher foco, porque se você abre muito o foco, a chance disso se traduzir em baixa eficiência é muito grande. Então, é muito importante que tenha assim, qual é o objetivo, para cada objetivo um instrumento, porque se você tem objetivo demais, até começa um a entrar em conflito com o outro. E você tem que ter um instrumento claro. Então, a minha crítica em relação àquela proposta do governo é que se abriu demais o leque. Então, tem que especificar muito claramente ali, olha, é para inovação, em que área, qual vai ser o principal instrumento. Eu achei que abriu demais. Quando tem objetivo demais, acaba não tendo nenhum. Não só por uma questão dos recursos públicos serem escassos, não é só por isso, mas é por causa de desenho mesmo. Você tem que ter ali metas muito claras, né, muito bem definidas essas metas, não pode ser uma coisa muito vaga, né? Objetivos a serem atendidos e como se fazer. Eu achei que o governo federal, por esse aspecto,
o que foi proposto eu achei tudo muito solto, sabe? Eu acho que precisaria uma definição maior.